Olá, bom dia, tudo bem? Como é que passou o final de semana? Espero que bem, que Deus tenha te abençoado, te protegido e te dado vida, saúde. Vamos orar antes de iniciarmos. Hoje nós vamos estudar um tema fantástico sobre a ressurreição de Moisés e toda a vida. Já estamos terminando essa última semana do trimestre e do ano também, e vem falando sobre Deuteronômios o trimestre inteiro, aliás, o ano inteiro, né, praticamente. E agora estamos fechando com aquele que é o personagem principal de Deuteronômios, que é Moisés, né? O ator principal aí é Moisés. E vamos estudar um pouquinho sobre ele. Antes, porém, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo final de semana, pelas bênçãos, por ter adorado na tua casa, no sábado, no domingo, enfim, Senhor, em toda a nossa vida. Vem estar conosco hoje, segunda-feira, dando-nos inteligência, sabedoria, dando-nos, Senhor, a unção do Teu Espírito para que possamos entender e praticar pelo Teu poder as Tuas lições aprendidas aqui na Tua Palavra, Senhor. Dá-nos, portanto, a presença do Teu Espírito agora conosco ao estudarmos a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Hoje é 13ª lição, hoje nós estamos estudando sobre sábado e domingo, nós vamos estudar sobre sábado e domingo, então vamos lá, você está pronto? Vamos iniciar aqui. Como vimos nesse trimestre, Moisés é o personagem central de Deuteronômio. Sua vida, seu caráter, suas mensagens permeiam o livro todo de Deuteronômio. Embora a obra fale sobre Deus e seu amor por nós, né, pelo povo de Israel, o Senhor usou Moisés para revelar esse amor ao seu povo de Israel naquele tempo. Ao nos aproximarmos do final do estudo sobre Deuteronômios, chegamos também ao final da vida de Moisés, pelo menos nessa terra, né? Porque nós vamos ver que Moisés ressuscitou. Que coisa fantástica isso, né? Como Ellen White, uma escritora americana, falou, abre aspas, Moisés sabia que iria morrer sozinho, não seria permitido a nenhum amigo terrestre acompanhá-lo em suas últimas horas. Havia um clima de mistério e solenidade em torno do que estava perante ele, que fazia com que sentisse um aperto no coração. A mais severa prova era separar-se do povo de quem havia cuidado e a quem demonstrara tanto amor, povo com o qual seu interesse e sua vida tinham estado unidos durante tanto tempo. Contudo, Moisés havia aprendido a confiar no Senhor e com inquestionável fé entregou sua vida e seu povo à misericórdia e ao amor de Deus. Está lá escrito no livro Patriarcas e Profetas 470. Né? A vida e o ministério de Moisés revelaram, assim como sua morte e ressurreição, né, muito sobre o caráter divino. Morte e ressurreição. Que fantástico aí, praticamente fecha, né? Porque Moisés é um tipo de Jesus, inclusive na própria ressurreição. Que fantástico isso, né? Muito bem. Domingo, dia 19 de dezembro, hoje faz aniversário a minha filhinha, Tainá, fez aniversário, né? Ontem, hoje é dia 20, estou estudando com vocês sábado e domingo, mas passado já. E ontem minha filha mais nova, a Tainá, fez aniversário. Fiquei muito feliz, sou muito grato a Deus pela vida dela, do Tiago e da Tami também. Louvado seja Deus por esses meus filhos, a Paola, né, o Carlos Henrique e o Wellington. Muito bem. O pecado, o subtema é o pecado de Moisés, parte 1. Vez após vez, mesmo em meio à apostasia e peregrinação no deserto, Deus proveu milagrosamente para os filhos de Israel tudo que eles precisavam. Isto é, por mais indignos que fossem, como você e eu somos, a graça fluía para eles das mãos de Deus. No presente, somos igualmente recipientes de sua graça, por mais que sejamos indignos dela, e é uma pura realidade. Afinal, não seria graça se a merecêssemos, não é mesmo? É a graça de Deus que mantém-nos vivos, mantém-nos
capacitados, mantém-nos com saúde, trabalhando, enfim, tudo que fazemos e acontecemos é pela graça de Deus. Além da abundância de alimentos que o Senhor milagrosamente ofereceu ao povo no deserto, outra manifestação de sua graça foi a água, sem a qual, obviamente, teriam morrido. Em um deserto seco, quente, desolado, não teria chance de sobrevivência. Falando sobre essa experiência, Paulo escreveu, abre aspas, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Pedra espiritual, veja lá. E a pedra era Cristo. Cristo era a pedra. Daqui a pouco você vai entender por que nós estamos falando aqui, por que a lição vem falando em pedra. Está lá em 1 Coríntios 10, verso 4. A escritora americana Ellen White declarou que onde quer que em suas jornadas necessitavam de água, esta jorrava ali das fendas da rocha ao lado de seu acampamento. Que maravilha, que privilégio é saber que o Deus, único Deus, verdadeiro Deus, estava ao lado deles, andando com eles no deserto. Quem era esse Deus? Jesus Cristo, a rocha eterna. Ele é a nossa rocha. Em Números 20, de 1 a 13, o que aconteceu e como entendemos a punição do Senhor a Moisés? Bom, vamos ler, né, para que a gente possa entender essa história e por que da rocha, quem era a rocha, né? Números capítulo 20, de 1 a 13. Diz assim, ó, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, reclamando, né? Verso 3, e o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais. Estavam reclamando por causa da falta de água. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Reclamaram e reclamavam, não tiveram confiança. Então, verso 6, Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, né? E a glória do Senhor lhes apareceu. Verso 7, disse o Senhor a Moisés, Deus conversou com Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, olha aqui, falai a rocha, e dará a sua água, assim lhes tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Falai a rocha. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes. Moisés estava bravo. Porventura faremos, ouça isso aqui, faremos sair água desta rocha para vós outros? Ele não confiou em Deus, ele estava achando que era ele e o irmão dele que estavam fazendo isso. Moisés levantou a mão e, aí que vem o problema também, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Deus ainda assim fez o milagre, mas Moisés fez errado, não confiou e feriu. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Deus deu um castigo para eles. E verso 13, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Olha só que coisa terrível, né? Moisés, principalmente Moisés, que falava com Deus constantemente, que viu tudo que Deus fez no passado, né? Ele não acreditou que falando a rocha ela daria, mas ele achou que era ele ou o irmão que estavam fazendo aquilo, e não era. Vejam lá, né? Por um lado, não é difícil entender a frustração de Moisés, depois de tudo que o Senhor havia feito pelos israelitas, né?
Os sinais, maravilhas e a libertação milagrosa finalmente estavam nas fronteiras da terra prometida. E então, o que aconteceu? Faltou água e começaram a conspirar contra Moisés e Arão. Será que o Senhor não podia prover água para eles, como havia feito tantas vezes no passado, antes? Lógico que podia, e fez. Claro que sim, e o faria de novo. Observe, porém, as palavras de Moisés ao bater na rocha 2 vezes. Ele disse o seguinte: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Teremos de fazer. Notamos ira em sua voz, pois ele os chamou de rebeldes. O problema não foi a ira em si, que foi ruim o suficiente, porém compreensível, mas as seguintes palavras, abre aspas, teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Como se ele, o outro ser humano, pudesse tirar a água da pedra. E não podiam. Ele não desconfiou de Deus e ainda imputou aquilo a ele. No momento da ira, ele pareceu se esquecer de que somente o poder de Deus, atuando entre eles, podia fazer tal milagre. Ele, mais do que todos, deveria saber disso. Muitas vezes, na ira, na nossa raiva, nós esquecemos que é Deus quem faz as coisas, não somos nós. É Deus que faz todas as coisas. E nós cometemos o mesmo pecado de Moisés. E Moisés não entrou. Nós vamos ver na sequência, amanhã. Eu vou estar com vocês daqui a pouquinho. Nós vamos ver que Moisés não entrou. Moisés morreu. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com ele por conta disso. Que você e eu possamos meditar a respeito dessas coisas. Lembrar que mesmo no deserto, mesmo na tempestade, mesmo nos problemas, Deus está conosco. Basta orarmos, falarmos, crermos e Ele fará o milagre. Para a honra e glória do nome dEle. Que Deus te ilumine, que Deus continue com você, para você amadurecer na fé, na confiança, na certeza de que esse Deus nos ama, esse Deus deseja nos salvar e que Ele está sempre presente na tua e na minha vida. Um grande abraço, até amanhã.